Nesse vídeo eu vou te passar tudo a respeito de função na FUVEST, ou seja, nós vamos trabalhar com as questões de diferentes anos da FUVEST, essas últimas FUVESTs que nós tivemos. E isso vai ser muito bom porque nós vamos entender de fato como que função é cobrado na prova da FUVEST, né? A gente vai ver que a prova ela tem cobrado muito assim, numa mesma questão eu trabalho com função do primeiro grau e uma do segundo grau. Em outra questão, eu trabalho ao mesmo tempo com uma função exponencial e com uma função logarítmica. Então, com a resolução dessas questões, nós vamos conseguir dominar realmente como funciona esse tema de funções dentro da FUVEST, com certeza uma das áreas mais importantes, porque tem uma aplicação muito grande aqui na prova, certo? E lembrando também que as inscrições para o intensivo FUVEST estão abertas, tá? O link está aqui embaixo. O intensivo é totalmente focado na FUVEST e nós vamos até a segunda fase da FUVEST, ou seja, nós vamos trabalhar especificamente com a resolução também das questões dissertativas da segunda fase em exatas, ou seja, vai ser um momento perfeito para você realmente se aprofundar em exatas na FUVEST e também já a nível da segunda fase, então o link está aqui embaixo, certo? Então bora para essa primeira questão aqui que eu escolhi da FUVEST, certo? Ela diz o seguinte: seja f de reais em reais e g de reais em reais, né, duas funções nos reais. São funções dadas por f de x igual a c mais x ao quadrado, ou seja, isso aqui é uma função do segundo grau, né, por conta desse x ao quadrado, onde c pertence aos reais, e g de x é igual a x. Seus gráficos se intersectam quando e somente quando, então eu quero saber quando esses dois gráficos se encontram. Então aqui a gente pode, né, partir de uma ideia bem intuitiva, que é o seguinte, ó. Eu não sei como que tá muito bem esse gráfico, né, do segundo grau ali, porque ele não me dá muita informação, mas vamos fazer algo assim, só para a gente entender o que está acontecendo. E ele me dá um gráfico g de x, né, igual a x, então beleza, então será um gráfico assim, ó. O que significa, né, esses pontos de intersecção? Significa, né, que são pontos em que as duas funções se encontram, ou seja, aqui é um ponto de encontro e aqui outro ponto de encontro. Então, como eu faço para descobrir quando elas se intersectam? Justamente o momento em que as duas são iguais, ou seja, basta eu igualar f de x é igual a minha g de x, certo? Então, a f de x é c mais x ao quadrado, então c mais x ao quadrado vai ser igual a g de x, que é x. Deixa eu só arrumar minha letra aqui, que olha... Então eu tenho c mais x ao quadrado, isso é igual a x. Beleza, então vou passar para o outro lado, eu tenho x ao quadrado menos x mais c, e isso é igual a zero, tá? Isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Aí você fala, putz, mas não vai dar para resolver, porque eu tenho uma incógnita aqui que eu nem sei, né, quanto que é. Beleza, mas olha as alternativas. Todas elas estão tratando com essa letra C. Então vamos tentar resolver, vamos ver o que acontece. Delta é igual a quê? Delta, se lembra de equação de segundo grau, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então delta é igual a quanto? B, aqui é menos 1, né? Então fica menos 1 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c. Então esse delta vai ser 1 menos 4 vezes c. Beleza. Aí, se a gente fosse partir para o cálculo, né, dessas respostas aqui, eu teria x é igual a quê? Menos b, se lembra? Mais ou menos raiz de delta por 2 vezes a. Só que, vamos lá, x então vai ser igual a quê? Menos b, então menos 1, né, que o b é menos 1, então dá 1. Mais ou menos raiz de delta, que dá quanto? Raiz de 1 menos 4c, dividido por 2 vezes a, então 2 vezes 1, que é 2. Aí você pensa o seguinte, tá, não tem como calcular o valor do x porque eu não sei essa raiz. Ah, beleza. Mas tem uma coisa, eu sei que raiz quadrada, eu preciso que esse valor aqui dentro seja um número positivo. Por quê? Não existe raiz quadrada de número negativo, não existe. Então, se não existe, qual é a garantia que eu preciso ter? Eu preciso garantir que 1 menos 4 vezes c seja maior ou igual a zero. Porque se essa raiz não existir, como que eu vou conseguir ter um x que exista? Aí os dois gráficos nunca, né, estariam tendo pontos em comum. Então eu preciso garantir isso, condição de existência de uma raiz quadrada, né? Então 1 menos 4c maior que zero. Então eu tenho o seguinte, que 1 tem que ser maior do que 4 vezes c,
Dividindo todo mundo por 4, eu tenho que 1/4 tem que ser maior do que C. Logo, isso significa que C tem que ser o quê? Menor ou igual a 1/4. Então, gabarito fica sendo letra A. Então aqui é uma questão que envolveu até a condição de existência, né? Então a sacada tá em você perceber que nessa raiz aqui eu preciso garantir isso, né? Se fosse uma raiz cúbica, lembrando, se fosse raiz cúbica, eu não teria isso, né? Porque a raiz cúbica pode assumir valor negativo, né? Pode. Então raiz cúbica de menos 27 é menos 3, né? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, daqui dá quanto? Dá 27 negativo ali. Então, cuidado que na raiz quadrada eu preciso garantir que o valor aqui dê maior do que zero, tá? Maior ou igual a zero, gabarito letra A, certo? Segunda questão, bora lá. Considera a função polinomial f de reais em reais definida por f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Ou seja, de novo, uma função do segundo grau, em que a, b e c são pertencentes aos reais e o a é diferente de zero. No plano cartesiano, xy, a única intersecção da reta y igual a 2 com o gráfico de f é o ponto 2, 2. E a intersecção da reta x igual a 0 com o gráfico de f é o ponto 0 e menos 6. O valor de a mais b mais c é... Então, beleza. Então, vamos tentar entender o que está acontecendo. Quando ele dá muita informação assim, às vezes é difícil entender de primeiro o que está acontecendo. Então, faça um desenho simplinho só para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo. Ele falou esse gráfico aqui, eu sei que ele é uma parábola, só que eu não sei mais nada dele. Não sei se com cavidade para cima, para baixo, porque não me deu nenhuma dica por enquanto. Ele falou que ele intersecta com um gráfico y igual a 2. Então, vamos fazer esse gráfico aqui. É uma função constante, né? O y sempre é igual a 2. Então, seria algo assim. E essa parábola tem um único ponto em comum com esse gráfico aqui, o ponto 2, 2. Então, vamos fazer o y aqui igual a 2 e o x aqui 2, ó. Tentar fazer minimamente assim, em escala. Aqui, ó. Então, o único ponto em comum da parábola com esse gráfico aqui y igual a 2 é esse ponto aqui. Logo, eu sei que a minha parábola ela passa por esse ponto. Então, se a parábola passa por esse ponto aqui e é o único ponto em comum, eu sei que a parábola ela poderia ou assumir algo assim, né? Ou uma concavidade para cima, ou então assim, né? Por que não pode ser assim, ó? Porque eu tenho mais de 2 pontos em comum entre a reta, né? E a parábola. Beleza. Só que assim com certeza não vai ser, porque o único modelo em que uma parábola assume essa configuração quando ela não passa no eixo x é quando ela não assume raízes reais, né? E aqui não está trabalhando com os imaginários, né? Trabalha com os reais. Então, provavelmente, isso aqui é o quê? Uma parábola para baixo, né? Porque é a única forma de eu ter apenas um ponto em comum, né? Se isso daqui não for o vértice da parábola, o que acontece? Se não fosse o vértice, vamos entender assim, é o ponto mais alto da parábola, né? Se não é o vértice, o que acontece? Se fosse outro ponto, a parábola ia subir mais um pouco e depois ia descer. Aí eu já teria 2 pontos em comum. Então, como esse é o único ponto em comum, eu sei que esse tem que ser o vértice da parábola. Então, esse já é o vértice. E ele fala de uma outra reta, essa reta x igual a 0, que intersecta também com essa parábola no ponto 0 e menos 6. Vamos lá, essa reta x igual a 0 é o quê? É o próprio eixo y, né? O eixo y, para todo ponto no eixo y, o x igual a 0. Então, esse gráfico aqui, x igual a 0, é simplesmente o eixo y, né? Então, estarei aqui esse gráfico. Beleza. Então, o que eu quero... Ele fala que o único ponto em comum da parábola com esse eixo y aqui é o ponto menos 6. Ou seja, a parábola passa por aqui. Aí tá bem visível, né? Então aqui é o vértice da parábola e esse daqui é o ponto onde a parábola ela corta o eixo y. Então nós temos esta forma aqui. Beleza. Então, hoje eu sei algumas coisas. F de x, ela é o formato ax quadrado mais bx mais c. Beleza. O que eu sei? Eu sei, então, que o c vale menos 6, né? Porque o c é justamente o ponto onde passa no y, né? Ou você pode fazer f de 0, né?
Quanto que é f de 0? É a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0 mais c, e a f de 0 vale menos 6. Então você já sabe que o c é igual a menos 6. Beleza. Agora vamos descobrir o a e o b. Além desse ponto aqui, 0 e menos 6, eu sei que eu tenho esse outro ponto aqui. Quando o x vale 2, o y vale 2. Então a f de 2 fica como? F de 2 fica a vezes 2 ao quadrado, que dá 4, então 4a, mais b vezes 2, x é 2, né? Mais 2, b, né? Mais 2b, e o c é menos 6. A f de 2 vale quanto? A f de 2 vale 2, então aqui vale 2. Logo, eu sei também que 4 vezes a mais 2 vezes b é igual a 8. Eu posso dividir todo mundo por 2, chego em 2 vezes a mais b, isso é igual a 4. Ah, beleza. Então já sei uma relação entre a e b. Como tem duas incógnitas, a e b, eu preciso de mais uma equação, né? Com duas incógnitas, eu preciso de duas equações para saber o resultado de tudo. Tá, como que a gente pode fazer então? Eu tenho esse ponto aqui. Opa, isso daqui nada mais é do que x vértice, né? Y vértice. Ah, legal. Como calculo o x vértice? X vértice é menos b sobre 2 vezes a. Então vamos substituir. Quanto que é x vértice? 2, né? Então 2 é igual a menos b sobre 2 vezes a. Então eu tenho que 4a é igual a menos b. Então eu cheguei numa outra relação ali. Agora basta fazer um sistema bem básico e a gente termina essa questão, né? Então tem o seguinte, ó, a primeira equação lá, 2 vezes a mais b é igual a 4. E aqui embaixo, 4 vezes a mais b, isso é igual a 0, certinho? Então, vamos lá. Isso aqui vai dar quanto? Basta eu pegar e subtrair, né? Eu vou subtrair aqui, vai dar quanto? Corta, corta. 2a menos 4a menos 2a. 4 menos 0, 4. Então a é igual a menos 2. E vê como faz sentido, né? Se o meu a não desse negativo, eu sei que eu saberia, né, que eu teria errado alguma coisa. Que eu tinha errado alguma coisa. Por quê? Como a parábola tem concavidade para baixo, obrigatoriamente, então esse a só pode dar negativo, né? Então, beleza. O a é igual a menos 2. Substituindo aqui, eu tenho que b é igual a menos 4 vezes a. Então, b é menos 4 vezes menos 2. Então, b é igual a 8. Ah, beleza. E o c a gente calculou lá em cima, né? Menos 6. Então, quanto que é a mais b mais c? Então, a mais b mais c é igual a a menos 2 mais b, 8 e c menos 6. Isso dá quanto? Menos 8 mais 8, 0. Então, a soma dos coeficientes é 0, gabarito, letra B. Então aqui você vê que é uma questão, deixa eu só confirmar se está gravando, tá certinho. Então isso daqui é uma questão que você basicamente tem que, o ponto mais difícil talvez seria o quê? Você fazer essa questão do entender como que estava a imagem, né? Entender ali que aquele ponto em comum com a reta y igual a 2 é justamente o ponto de coordenada, né? As coordenadas do vértice da parábola. Então isso aqui é bem importante que você esteja atento, tá? Essas questões aqui, você tem que construir tudo as imagens, certo? Então, fizemos ali duas questões da FUVEST recentes, tá? A primeira colocou uma reta e uma parábola, e essa segunda questão, uma reta e uma parábola. Como eu disse, a FUVEST sempre cobra esses dois tipos de função conectados, tá? Então, beleza. Considere a função f dada por f de x igual a b elevado a x com b maior do que 0 e b diferente de 1. E x pertencente aos reais e a sua inversa. Calma aí. Então, eu já falei alguma coisa. Essa f de x aqui é uma função exponencial, né? Como que eu sei? A incógnita está no expoente. Beleza. E aí me deu a condição de existência dessa exponencial e ele falou da inversa. Opa, qual que é a inversa da função exponencial? É a logarítmica. Então, se isso aqui é uma função exponencial, a função inversa da função exponencial é a logarítmica, tá? Então, isso daqui é um pré-requisito para essa questão. Ele não falou
Assim, ó, e a inversa, que é uma função logarítmica. Aqui você já tem que saber isso, tá? A figura destaca dois pontos, um pertencente ao gráfico de f, então um desses gráficos é f, que é uma exponencial, e o outro é o gráfico de menos f, da f de menos 1, né? Quer dizer, é f elevado a menos 1, ou seja, a inversa, que é a logarítmica, né? E determine b mais k. Então vamos entender o que está acontecendo. Ele me deu esses dois gráficos aqui. Eu sei que um desses gráficos é um gráfico de uma função exponencial e o outro gráfico é uma função logarítmica. Então o primeiro passo é identificar o que está acontecendo. Eu consigo identificar qual que é qual, logarítmico e exponencial? Consigo sim. Esse gráfico aqui, ó, se você perceber, ele vai se aproximando muito, né, do eixo x, porém ele nunca se aproxima. Você lembra desse conceito em função? Quando um gráfico se aproxima muito de um eixo, mas nunca encosta nesse eixo, eu tenho uma assíntota. Então, para esse gráfico aqui, eu tenho essa assíntota horizontal x. E qual tipo de função que assume assíntotas horizontais? É a função exponencial. É a função exponencial. É a função exponencial. Então, como esse gráfico aqui assumiu uma assíntota horizontal, eu sei que esse é o gráfico da exponencial, certo? E lembra uma coisa, a função exponencial, a assíntota não precisa ser apenas o eixo x, tá? Se você pega, por exemplo, uma f de x, ele me deu na forma b elevado a x. Se eu somo um valor aqui, a minha assíntota também sobe uma unidade. Aí minha assíntota ia ficar uma unidade aqui para cima, então y igual a 1. E aí o gráfico viria assim, certo? Lembra disso, tá? Exponencial, sempre assíntota horizontal. Correto. E aí, então, essa daqui eu já sei que é uma função logarítmica, então, né? Porque é o inverso dela. Beleza. E o que eu sei da logarítmica? A função logarítmica, ela assume o quê? Uma assíntota vertical, justamente pela condição de existência do logaritmo, né? Então, como esse gráfico aqui, eu tenho esse eixo vertical y como assíntota, eu sei que ele é o gráfico da função logarítmica, tá? Então, beleza. Então, já identificamos. E em cada um dos gráficos, ele deu um ponto, né? Então, isso aqui com certeza vai nos ajudar. Vamos lá. Começar do mais básico. Ele me deu essa f de x, que é dada por b elevado a x, certo? Ele me falou o seguinte, ele falou que nessa função aqui, quando o x vale 3, o y vale 27 sobre 125. Então vamos substituir. Essa função vale 27 sobre 125 quando b vale 3. Ah, beleza. Então o que eu posso fazer? Tirar a raiz cúbica, né? Então b é igual a raiz cúbica de 27 sobre 125. Aqui você pode fatorar, tá? Mas dá até para saber de cabeça, né? Tá facinho. Raiz cúbica de 27 é 3. Raiz cúbica de 125 é 5. Então, o b ali, eu sei que ele é 3 quintos. Então, essa f de x ali, a minha f de x, ela é igual a 3 quintos elevado a x. Certinho? Tá, então o b, ele me pediu aquela soma b mais k. Então eu sei que essa soma b mais k é 3 quintos, que é o b, mais um valor k que eu não sei. Como que a gente vai descobrir esse valor k? Esse valor k, vamos olhar o que está acontecendo. Ele faz parte da função logarítmica. Então a primeira coisa é descobrir a expressão dessa função logarítmica. Tá? E daí a gente substitui na equação dela. Ele não me deu. Como que eu vou saber então como que funciona? Aí a gente vai ter que lembrar que a função logarítmica ela é a inversa da exponencial. A função exponencial que ele me deu é b elevado a x. Nesse caso, nós vimos que b vale 3 quintos, então ela fica 3 quintos elevado a x. Então eu vou ter que calcular a inversa dela. Eu sei que a inversa dela vai dar como resultado dessa função logarítmica aqui. Então vamos para o passo, né, de calculando a inversa. Como que a gente faz para calcular a inversa? Tem algo que é o seguinte, ó. F de x é igual a y, né? Então vamos escrever y é igual a 3 quintos elevado... 3 quintos elevado a x. O que é inversa? Pensa, ó, uma noção intuitiva. Inversa vem de invertido, né? Então como calculo a inversa? Eu troco de posição. Aonde está y, eu coloco x.
Onde está x eu coloco y. Então vamos inverter tudo. Então x é igual a 3/5 elevado a y. Essa seria a minha inversa, né? E eu sei que a inversa de uma exponencial é um logaritmo, né? Então vamos deixar isso aqui na forma de logaritmo. E aí vamos pensar. Eu estou falando que 3 elevado a y é igual a x. Então isso aqui é igual o log do quê? O log de 3/5, ó. 3/5 elevado a y é igual a x. Então fica assim, né? Log de x na base 3/5 é igual a y. Essa é a função inversa. E é só você verificar, ó. 3/5 elevado a y é igual a x. Definição básica de logaritmo, né? Então essa função inversa aí, a inversa dela é o quê? Log de x na base 3/5. Log de x na base 3/5. Certinho? 3/5. Deixa eu ver se eu coloquei certinho. 3/5 elevado a x. Não, perdão. Aqui inverti, né? Não, tá certo. Log, então ali, ó. 3/5. Tá certinho. 3/5 elevado a y é igual a x. Essa forma que fica mais bonitinha. Tá certinho, tá? É só que eu tinha colocado na forma inversa, né? Beleza. Então, a f de menos 1... quer dizer, a inversa da f de x é igual a log de x na base 3/5, tá? Aí eu tenho um ponto em comum, que é a f de 9 sobre 25. A f de 9 sobre 25 vale um valor k. Então vamos fazer... Quanto que é a f de 9 sobre 25? É igual ao log de 9 sobre 25 na base 3/5. E isso daqui é quanto? Isso daqui é igual ao valor k, né? A f de 9 sobre 25 é igual a k. Então eu tenho que 3/5 elevado ao valor k é igual a 9 sobre 25. Aqui é só a gente usar aquela ideia básica de exponencial, né? Deixa na mesma base, tá? Elevado a k é igual a quê? 9 é 3 ao quadrado, 25 é 5 ao quadrado, posso deixar como 3/5 ao quadrado, né? Os dois estão ao quadrado. Então, mesma base, eu chego que k é igual a 2. Beleza, terminamos o exercício. K é igual a 2. Ele tinha perguntado quanto que é b mais k. O k eu sei que vale 2. Então vamos colocar 2 aqui. Então fica como? Isso aqui fica 10 13/5. Então nossa soma ali deu 13/5, certo? Então 13/5, gabarito, letra D. Então, olha que interessante, aqui você tinha que ter muito claro em sua mente qual que é a inversa, né, da função exponencial. Tá filmando, eu tô toda hora vendo se tá filmando, porque essa é a segunda vez que eu tô gravando essa aula. Na primeira vez ele parou de gravar sozinho. Então, tá tudo certinho. Então aqui você sempre precisa ter em mente esse conhecimento, tá? De calcular a inversa, de saber. Você saber que a inversa do exponencial é a logarítmica já te ajuda bastante, mas é importante saber calcular mesmo, tá? Escrever aqui, ó, invertendo de posição, certo? Então, questão bem tranquila, né? Questão 59. Bora para mais uma questão? Bora! Essa questão aqui é bem interessante, que diz o seguinte: seja f de reais em reais e g de reais positivos em reais, definidas por f de x é igual a meio vezes 5 elevado a x, uma função exponencial, e g de x, log de x na base 10, ou seja, uma função logarítmica, né? E aí ele pede o seguinte, o gráfico da função composta g bola f. E olha só que interessante, quando ele pede o gráfico da composta, todas as alternativas são retas, né? Aí você pensa assim, cara, mas como que eu vou fazer a composição de uma função logarítmica com uma exponencial e dar uma função, né, uma reta? Lembra, a exponencial é a inversa da logarítmica. E quando você faz uma composição de uma função com ela, com a inversa dela, o resultado é uma função afim. É uma função do primeiro grau.
Então, seria algo equivalente ao seguinte: imagina um valor n. Se você multiplicar n pelo valor inverso dele, você chega a 1. Se fosse traduzir isso para a função, seria o seguinte: você pega uma função e faz a composta com sua inversa, você chega a uma função afim. Correto? Então, por isso que eu tenho ali o gráfico de retas, né? Então, bora fazer. Eu, sinceramente, não gosto de usar essa notação g bola f. Eu sempre deixo assim, ó, g da f de x. Certo? Então, vamos lá. A g da f de x é a g de... Quanto que é f de x? A f de x nada mais é do que meio vezes 5 elevado a x. Então você fala, cara, como que eu vou fazer a g de meio vezes 5 elevado a x? Como que seria a g de 2? G de 2 seria log de 2 na base 10. Então, basta, eu sempre faço o seguinte, eu pego o valor que eu peguei aqui, eu substituo o x por esse valor, né? Se eu coloquei 2 aqui, eu substituo o x por 2. Se eu colocasse 3 aqui, o x eu substituo por 3. Então, nesse caso, o x eu substituí por meio vezes 5 elevado a x. Então, aonde está x, eu substituo por isso. Então, vai ficar log de meio vezes 5 elevado a x na base 10. Ah, beleza. Então, a composta vai dar isso. Então, a g bola f, ou g da f de x, vai ficar o seguinte. Vai ficar log de meio vezes 5 elevado a x na base 10. Tá. Log disso daqui, né? O que acontece? Uma função do primeiro grau, se lembra o formato dela? O formato de uma função do primeiro grau, vamos chamar de f de x, mas aqui é a f de uma função do primeiro grau, né? Ela no formato ax mais b, eu tenho uma soma, né? Então, vamos, aqui como está multiplicando o logaritmando aqui, eu posso usar aquela propriedade de logaritmo, né? Eu tenho uma propriedade que diz o seguinte: se eu tenho log de a vezes b, log de a vezes b na base c, isso é igual a log de a na base c mais log de b na base c. Correto? Então, o que eu posso fazer? Então, o que eu posso fazer é o seguinte. Log, então essa g da f de x ali, ó, a g da f de x, eu vou deixar como log de meio na base 10 mais log de 5 elevado a x na base 10. Beleza. Só que aí, esse log de meio na base 10 aqui tá meio estranho. Meio eu posso escrever como? Eu posso arrumar isso aqui, né? G da f de x é igual a log de meio é 2 elevado a menos 1 na base 10 mais. Isso daqui, ó, tem o log de 5 elevado a x na base 10. Log de 5 elevado a x na base 10. Se lembra da propriedade de potência? Em logaritmo eu tenho log de a na base b. Se eu tenho log de a elevado a c na base b, isso é igual ao quê? O expoente eu posso passar multiplicando aqui na frente do logaritmo. Então fica c vezes o log de a na base b, tá? Então, isso daqui eu posso pegar esse x e passar multiplicando, né? Então fica o quê? X vezes log de 5 na base 10. Ah, beleza. Aí, esse expoente aqui também menos 1, já posso passar ali multiplicando, fica menos 1. Então, a minha g da f de x fica igual ao quê? A x vezes o log de 5 na base 10 menos log de 2 na base 10, tá? E aí, se a gente quiser deixar na forma igual de uma função afim mesmo, do primeiro grau, né? Vamos passar esse valor constante aqui na frente do x. Aí eu chego em g da f de x é igual ao quê? A log de 5 na base 10 vezes x menos log de 2 na base 10. Então, de fato, a gente chegou numa função do primeiro grau. Aqui o a é log de 5 na base 10 e o b é menos o log de 2 na base 10. Tá, então qual o gráfico que vai ser? Vamos começar pelo a, porque o coeficiente a, ele determina se a função é crescente, se ele for positivo, ou decrescente, se ele for negativo. O a aqui, ele é igual a log
de 5 na base 10. Então, esse A aqui, ele é positivo. Logo, o meu gráfico, eu sei que ele é crescente. Beleza. Então, se o gráfico ele é crescente, eu já posso excluir essa C, essa B, essa I, que fala que é uma constante, não é um gráfico crescente. Só tem essas duas alternativas. O que está diferenciando é que uma fala, né, que o gráfico passa no Y positivo e essa outra fala que o gráfico passa no Y negativo. Onde que ele passa no Y? Nesse valor sozinho aqui, ó. No B, né? Aqui eu tenho um valor positivo. Positivo com negativo dá negativo. Então esse B aqui, ele dá um valor negativo. Olha o sinal aqui. Então, o gráfico corta o Y em um Y negativo, né? Se lembra? Em uma função ax mais b, o gráfico passa no Y no ponto B. Se o B é negativo, então aqui só pode cortar no eixo Y no ponto negativo. Então só pode ser letra A. Então escolhemos a letra D também. Então, mais uma questão. Então, duas questões, ó, que trouxeram, né, essa questão de uma função exponencial e uma função logarítmica conectadas. Então, isso aqui é bem importante, tá? A FUVEST sempre cobra esses dois tipos de função conectados, tá? Então, isso aqui é bem legal você estar atento a isso. Bora para mais uma questão? E não se esqueça, tá? Se essa aula estiver te ajudando, já se inscreva, já curta o canal para que, né, ele cresça cada vez mais. E lembrando, né, que a primeira turma do Intensivo FUVEST está aberta, né? Então o link está aqui embaixo aqui para você. Lembrando que o intensivo vai acontecer até a segunda fase da FUVEST. Nós vamos trabalhar muito com resoluções de segunda fase também, certo? Então bora lá. Questão 69. No plano cartesiano OXY, o gráfico que melhor representa uma função módulo de x ao quadrado mais 5x menos 6, fecha módulo, menos 5x mais 6 é dado por. Então eu quero construir esse gráfico aqui. Primeira coisa, a gente já se lembra, né, que função modular geralmente não tem, até um formato meio estranho, né, pela condição do módulo, né. Então, ó, esse gráfico aqui, essa alternativa A, ele me deu uma parábola normalzinha, provavelmente não vai ser isso, com certeza não vai ser essa alternativa A, porque eu tenho módulo, né? Olha essa alternativa B, tá interessante, ó. O que ele fez? Ele pegou parte de uma parábola aqui, ó, eu peguei um ramo de uma parábola, ó, parte de um ramo de uma parábola, certo? Eu peguei só parte dela, essa parte que eu excluí, e eu peguei um outro ramo de uma outra parábola. Peguei aqui, e aí peguei esse outro trechinho dela. E essa parte aqui, ó, eu excluí. Caraca, eu peguei então uma parábola com cavidade para baixo e uma parábola com cavidade para cima. Peguei alguns pontos específicos de ambas, né? Pô, interessante esse gráfico aqui, B. Nesse gráfico C aqui, olha a lógica também, a mesma ideia. Eu peguei parte de um ramo, né, de uma parábola com cavidade para cima, né? Então aqui, ó, ela viria aqui, eu peguei só essa parte aqui, cheia. E eu também peguei aqui, ó, uma outra parte de uma parábola com cavidade para baixo. Ó. Peguei essa parte aqui dela e depois essa parte empontilhada dela eu não peguei, só peguei lá embaixo novamente. Então eu estou sempre trabalhando com as alternativas com parábolas, né, trechos de parábola para cima e trechos de parábola para baixo, né. Essa alternativa E e a D com certeza não é, né? Porque tem uma parábola bonitinha, né? Função modular geralmente não dá gráficos arrumadinhos. Mas obviamente que a gente não vai julgar a alternativa correta só por isso, né? Vamos para o cálculo, tá? E a minha dica é o seguinte. Tá com dúvida? Sempre parta do conceito mais básico, tá? Que é o seguinte. Lembra da definição de módulo. O que é módulo de um valor n? O módulo de valor n é igual a n se esse valor for maior ou igual a zero. Então, o módulo de um valor positivo é ele mesmo. Já, se esse n for negativo, então, né, módulo de n é igual a menos n se o n for negativo. Se o n for negativo, né? Então, por exemplo, o módulo de menos 2 é menos 2, que dá 2. Por quê? O objetivo do módulo é medir distância. Faz sentido eu medir distância negativa? Não faz. Então, por isso que eu sempre preciso deixar positivo. Tá, então você concorda comigo que é como se
essa expressão aqui fosse n. Então, o módulo de n pode ser n se esse n for positivo. Ou seja, seguindo essa lógica aqui, ó, dessa primeira parte, o que eu tenho? Que o módulo de x ao quadrado mais 5x menos 6, isso daqui é igual a ele mesmo. É como se tudo isso daqui fosse n, tá? E quando isso acontece? Quando essa função é maior ou igual a zero. Como que a gente vai saber quais valores essa função é maior ou igual a zero? A gente vai ter que analisar o sinal dela. Então vamos ver para que condições ela é positiva. E caso esse valor n, que é essa expressão toda, der negativo, vai ser menos n. Então vamos fazer a segunda situação. X ao quadrado mais 5x menos 6 é igual ao quê? A menos x ao quadrado mais 5x menos 6. Eu coloco menos no n quando o n é negativo. Então preciso descobrir em que pontos essa função fica negativa. Então vamos lá. Como que a gente faz isso? A gente faz a análise do sinal. Só relembrando, o que é a análise do sinal? É basicamente o seguinte, você pega, isso aqui serve para a função do primeiro grau também, tá? Mas nesse caso, como é uma parábola, imagina a parábola da seguinte forma. Ela tem raízes 1 e 3. O que está acima do eixo x é positivo, então positivo. Aqui está abaixo do eixo x, negativo. Aqui acima do eixo x, positivo. Então, se eu fosse analisar o sinal dessa função, o que eu sei? Que essa f de x, ela é positiva, ou seja, ela é maior do que zero, para quais pontos? Para x menor do que 1, né? Qualquer valor de x menor do que 1, ó, ela é positiva, e x maior do que 3, né? X maior do que 3, ela também é positiva. E se eu pergunto quando essa função é menor ou igual a zero? Ela é menor ou igual a zero nesse intervalo aqui, né? De 1 a 3. Então, quando 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. Por que eu estou incluindo nesse caso? Aqui eu não estava incluindo 1. Por que agora eu estou incluindo? Porque ele pediu menor ou igual a zero. Se eu pego 1 e 3, eu estou igualando a função a zero, né? São as raízes. Então, por isso que eu incluo aqui. Então, isso é basicamente a análise do sinal da função. Então, a gente vai fazer exatamente isso com essa função aqui, ó. Vamos ver para quais pontos ela é positiva, aí no caso o módulo fica ela mesma, e para quais valores de x ela é negativa, aí o módulo dela fica menos a sua expressão. Beleza. Então, vamos lá. Como que eu faço para calcular, para descobrir as raízes, né? A gente resolve essa função, resolve essa equação, Bhaskara, né? Aí lembrando de Bhaskara, delta é igual a b ao quadrado. B é o que multiplica x, então fica 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes a, que é o que multiplica x ao quadrado, vezes c, que é menos 6. Então isso aqui vai dar quanto? Menos com menos dá mais. 24 mais 25, 49. 49. Então vamos lá. x1 é igual a quê? Menos b mais raiz de delta, vamos fazer com mais raiz de delta, né? Raiz de 49 é 7, dividido por 2 vezes a, o que multiplica x ao quadrado, 2. Então, esse x1 é igual a quanto? 2 dividido por 2, isso daqui é igual a 1, a primeira raiz da função. Segunda raiz, menos b, se eu estava somando raiz de delta, eu tenho que subtrair agora, né? Menos 7 por 2 vezes a. Então, esse x2 é igual a menos 12 dividido por 2, que é igual a menos 6. Que é igual a menos 6. Correto? Então vamos lá. O que está acontecendo? Eu estou falando para você então que eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho uma função de segundo grau da seguinte forma. Tenho uma parábola com cavidade para cima, porque o a é positivo. Com cavidade para cima. E eu sei o que? Análise do sinal. As raízes são menos 6 e 1. Então aqui é positivo acima do eixo, negativo, positivo. Ah, beleza. Então o módulo do x, o módulo disso daqui, é ele mesmo quando é positivo. E quando é que é positivo? Quando é maior ou igual a zero, né? Quando x é menor ou igual a menos 6 e x maior ou igual a 1.
certo? Aí a função é positiva. Maior ou igual a zero para x menor ou igual a 6 e x é maior ou igual a 1. Beleza. E quando a função é negativa, né? Aí tem que pôr menos 1. O menos aqui. Quando eu tenho o x nesse intervalo de menos 6 a 1. De menos 6 até 1. Beleza, beleza. Então temos aí. Então, se eu tenho essas duas formas, vamos lá. Vamos escrever essa f de x. A f de x é igual ao quê? Então, para o primeiro caso, o módulo de x ao quadrado mais 5x menos 6 é igual a ele mesmo. Então, vou fazer para esse primeiro caso. Então, vai ficar quanto? X ao quadrado mais 5x menos 6. Aí continua. Menos 5x mais 6. Menos 5x mais 6. Beleza. Então, isso aqui corta. Aqui corta. E o 6 com menos 6 também corta. Então, essa f de x aqui, ela é igual a x ao quadrado. Aí fique atento que ela é só x ao quadrado para que intervalo? Quando x é menor ou igual a menos 6 e x maior ou igual a 1. Então, ela só fica desse formato para esse intervalo. X menor ou igual a menos 6 e x maior ou igual a 1. Beleza. Então, foi. Certinho. Aí vamos para o segundo momento, né? O segundo momento é quando o quê? Aquele módulo dá negativo, né? Então a f de x fica igual ao quê? O módulo, que daí é menos isso daqui, né? Então se eu pego menos isso daqui, é só inverter o sinal de tudo. Fica menos x ao quadrado, menos 5x, mais 6, certo? Então vai ficar quanto? Menos x ao quadrado, menos 5x, mais 6. Né? O módulo ali com sinal negativo. E aí, continuando a expressão, menos 5x mais 6. Menos 5x mais 6. Menos 5x mais 6. Então, nesse caso aqui, minha f de x vai dar quanto? Menos x ao quadrado menos 10x mais 12. E lembrando, ela só tem esse formato para um determinado intervalo. Ó, o módulo é negativo para quando o x está entre menos 6 e 1. Né? Entre menos 6 e 1. Então, olha que interessante. Você vê e tem formas, né, de você ver se tua análise está fazendo sentido. Ó. Essa função aqui, ó, vamos começar aqui de baixo. A função f de x é menos x ao quadrado menos 10x mais 12 apenas para esse intervalo. Então, tipo assim, ó, do menos 6 até o 1, o gráfico vai seguir essa expressão aqui. Então, isso aqui é uma parábola para baixo, né? Então, a parábola viria aqui, mais ou menos, né? Faz um desenho bem por cima mesmo. Porém, isso aqui só serve do menos 1 até o 6. Perdão, do menos 6 até o 1. Então, o que me importa é só até o menos 6 aqui, ó. Então, me importa só até aqui. E aqui só até o 1. Por quê? Fora desse intervalo de menos 6 a 1, eu sigo uma outra equação. Eu sigo essa equação aqui, com cavidade para cima. Beleza. Então, vamos lá. Já dá para a gente até saber qual que vai ser, mas vamos fazer no plano cartesiano. Para a gente analisar como que ficaria. Então, vamos lá. Aquela função na primeira parte, né, ela deu o quê? X ao quadrado. Então, como que é um gráfico de f de x igual a x ao quadrado? Isso aqui é uma parábola, né? É uma parábola. Esse aqui é o gráfico de x ao quadrado. Porém, ela só serve no intervalo de menos 6 a 1. De menos 6 a 1. Então, aqui, ó. De menos 6. Opa. Nossa. Acabei pagando demais. Calma aí. Vamos lá, vamos lá. Só que eu estou em determinado intervalo, né? Que me importa.
Então, aqui é menos 6. Então, aqui é menos 6. E 1. Porque, se lembra? Olha lá, ó. Ela só segue esse formato para o intervalo x menor do que 6 e x maior ou igual a 1. Tá. Quanto que é a f de menos 6? A f de menos 6, ó, fica quanto? F de menos 6 fica menos 6 ao quadrado, que é 36. Então aqui dá 36. E a f de 1 ao quadrado, que dá 1. Então eu preciso que o x seja menor ou igual a menos 6. Opa, se ele é menor ou igual a menos 6, eu só vou então fazer o seguinte, ó. Esse intervalo aqui não me importa, né? Eu não vou usar ela. Eu tenho que... O x tem que ser menor do que menos 6. E o x tem que ser maior do que 1. Então eu só vou usar esses trechos aqui dela, ó. Continuando ela ali, ó. Eu só vou usar esses trechos aqui. Consegue ver, ó? X menor do que menos 6. Então só dali para trás. E x maior do que 1. Aí nessa miúca, de menos 6 até 1. De menos 6 até 1. Eu sigo o quê? Esse gráfico aqui. Aí eu vou ter uma parábola para baixo, né? Uma parábola voltada para baixo, ó. Olha o menos ali, ó. Então, ó. Você pode até fazer o desenho, mas já dá para concluir qual que vai ser, ó. A gente viu que vai ter a formação de uma parábola para cima, a composição de uma para cima e uma parábola ali para baixo. Ali para baixo, tá? Seria algo mais ou menos assim, ó. Aqui a gente não precisa... Nossa, eu sou muito ruim com o desenho mesmo. Aqui é uma parábola para baixo nesse intervalo, né? Então, ó. Essa parábola aqui, a gente não vai nem calcular a raiz, mas ela ficaria algo assim, ó. Ela passa aqui no ponto 12, né, ó. Y igual a 12. E a gente poderia calcular as raízes aqui, tudo bem, mas não precisa pra gente. Porque ela só serve no intervalo de menos 6 até 1, certo? Então ficaria assim o nosso gráfico. Então, letra B, né, ó. E aqui, ó, se você ver, ó, onde está mudando, ó. Que a gente pode fazer aqui, ó. Vai dar menos 6, certo? E aqui no 1, quando volta de novo a outra parábola, correto? Então, gabarito letra B. Então, bem interessante essa questão aqui de função modular. Então, você viu que a gente partiu de uma ideia bem básica, né? Definição de módulo. Definição bem básica mesmo. Certinho. Então, foi. Aqui as outras alternativas, né? Já viu que é a alternativa B. Então vamos para a nossa última questão aqui, né? Eu estava planejando essa aula até 1h, então vamos conseguir ficar nesse tempo aqui, nesse escopo. As enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul em maio de 2024 prejudicaram a infraestrutura de comunicação. A população afetada era informada sobre as notícias relativas às enchentes, ao sintonizar por rádios e pilhas frequências de onda AM, cujo alcance é maior. Uma onda AM é modelada matematicamente por equações que envolvem a função cosseno, cuja variável independente é o tempo t, que aparece multiplicado pela frequência f da onda. Como exemplo, pode-se considerar a equação referente ao processo de modulação de uma onda AM. Então, uma onda AM é dada por S em função do t, é igual a vezes 1 mais K, vezes M de t, vezes cosseno de 2πf de t. Você fala, caraca, mas que função que é essa? Não importa. Vamos trabalhar com o que a gente sabe. Tem uma função trigonométrica aqui, cosseno, né? Em que A é a amplitude, F é a frequência, K é a constante da sensibilidade e amplitude e M de t, o sinal que contém a informação. Beleza. Quando a frequência é multiplicada por 3, o comprimento de onda sofre alteração. Por causa dessa multiplicação, qual a transformação ocorre no gráfico da função cosseno original? Beleza. Então vamos lembrar o seguinte, ó.
Como que é uma função cosseno? Uma função cosseno, ela corre da seguinte forma, ó. Função cosseno. Então aqui é o cosseno de x. Certo? Ela começa no menos 1, fica 0, vai até o menos 1, sobe de novo, vai subir até 1 de novo, e vai descer e vai continuar o seu percurso. Ela é uma onda periódica, ou seja, o seu formato repete, né? E ela vem aqui para trás, tá? A gente muitas vezes representa a partir do x positivo, mas ela também vem para trás, tá? Infinitamente positiva e infinitamente negativa aqui também, tá? Beleza. Aí, isso daqui, dá pra gente até matar essa questão por física, né? Isso daqui é uma onda, né? Se eu pego uma onda e eu multiplico a frequência, o comprimento de onda diminui, né? A onda fica ali pertinho, né? Pertinha. É só você lembrar daqueles espectros de onda, né? Uma onda com uma frequência muito alta é um lambda muito pequeno. Uma onda de frequência muito baixa, um lambda muito grande. Então ali, ó, quando eu aumento a frequência, vamos supor que o comprimento de onda estava aqui. Tripliquei a frequência, o lambda diminui. Ou seja, eu tive o quê? Vamos ver a alternativa. Expansão vertical? Não, eu não mudei na vertical. Translação horizontal? O que é translação? Eu pegar o gráfico e mover. Expansão horizontal não é uma expansão horizontal. Como eu multipliquei a frequência, eu diminui o lambda. Eu fiz uma contração horizontal. Então, letra D. Contração vertical, eu estou diminuindo a amplitude do gráfico? Não. Então, o gabarito é a letra D. Então, até por física, você já consegue resolver isso. Porém, vamos analisar um pouco mais de matemática mesmo, né? Cada uma das alternativas. Por que não é uma expansão vertical? Por que isso aqui está errado? Pelo seguinte, eu mudei a frequência está aqui dentro do ângulo. Aí você pensa, pô, mas se você aumenta aqui a frequência, né? Agora é 3F, para o mesmo ângulo, eu aumentei esse valor aqui. Beleza. Mas você tem que lembrar o seguinte, não importa o ângulo que seja, o cosseno está sempre entre menos 1 e 1. Então você não está mudando o valor do cosseno ali. Então por isso, por mais que eu tenha multiplicando a frequência aqui, esse valor aqui ele sempre vai assumir o maior valor de mais 1 e o menor valor de menos 1, por mais que eu tenha multiplicado a frequência. Por isso que eu não aumento essa expansão vertical. Essa expansão vertical ela não acontece pelo aumento no ângulo ali dentro. Como que eu faço para expandir lá dentro? Aí eu tenho que pegar o valor que está multiplicando o cosseno. Aí se eu pego o cosseno e multiplico por 2, eu aumento. Se eu multiplico por meio, eu diminuo, que deve ter meio vezes 1. Se eu multiplico aqui fora o cosseno, agora multiplicar o ângulo aqui dentro, eu não mudo a amplitude do gráfico, né? Porque independentemente do ângulo, seja cosseno de 4 milhões de graus, cosseno de 40 graus, o maior valor possível é 1 e o menor valor possível é menos 1. Então por isso que eu não altero, né? Então não é. Translação horizontal também não é. O que é translação horizontal? É você pegar um gráfico e você jogar ele, seja para a direita, o eixo não, né? O gráfico. Então deixa eu pegar aqui. Você pega, se eu conseguir fazer isso aqui, pega ele, joga para a direita ou para a esquerda. Isso acontece quando? Isso só acontece quando você tem algo do tipo f de x, por exemplo, ó, é igual a cosseno de x mais a. Se você soma um valor a, você desloca o gráfico para a esquerda. Se você soma, você desloca para a esquerda. Por quê? Para um valor, como você está somando ali, o a você desloca para a esquerda. Então, por exemplo, se o a é 45 π sobre 4, quando você fizer a f de π sobre 4, vai ser igual a quê? Cosseno de o x, que é π sobre 4, mais π sobre 4. Você vai chegar logo no cosseno de 90. Então, quando você soma um valor, é como se você chegasse no ângulo mais rapidamente. Então, você desloca para a esquerda. E se você subtrai? É o pensamento oposto. Aí, se você subtrai, você desloca para a direita, tá? Então, expansão horizontal não é causada por mudança ali no ângulo, né? Contração, como a gente viu, né? Contração, a frequência da onda aumenta, então o comprimento de onda fica menor. E uma contração horizontal, isso mesmo. E a contração vertical
Não, a contração vertical, ela não acontece aqui na amplitude, né? A amplitude ali vai ter que multiplicar o valor que está multiplicando o cosseno, mudar o valor, e não o ângulo ali dentro, né? Aqui, se você quiser, ó, se você quiser, comenta aqui embaixo, eu quero uma aula de função trigonométrica. Porque aqui a gente está no viés mais prático, resolvendo as questões. Eu não vou ficar passando toda a parte teórica, porque senão fica um vídeo uma aula muito longa, né? Se você quiser que eu faça uma aula só de funções trigonométricas, colocando todos esses parâmetros A, B, C e D, né? Porque uma função trigonométrica completa naquele formato, né? F de x é igual a mais B vezes seno ou cosseno de cx mais D, né? Então, se quiser que eu passe uma aula revisando todos esses pontos, esses parâmetros aqui, é só comentar aqui embaixo, eu quero, que eu faço. Certinho? Então, nessa aula, nós vimos questões específicas, todas da FUVEST dos últimos anos. Então, pegamos função trigonométrica, passamos ali também por função exponencial, função modular, então esses vários modelos aqui, certo? Lembrando de novo que as vagas para a primeira turma do intensivo FUVEST estão abertas, o link está aqui embaixo, certo? Se quiser se aprofundar em exatas, matemática, física e química, primeira fase e segunda fase, passando a primeira fase da FUVEST, nós vamos trabalhar especificamente com resolução de questões dissertativas. Se você quer arrebentar em exatas, o link está aqui embaixo, certo? Então, não se esqueça também de se inscrever, de curtir o vídeo, para que o canal cresça cada vez mais.